Olá, heróis da oratória! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um sensacional vídeo da nossa comunidade. E hoje temos um cenário diferente aqui atrás, vocês perceberam, né? E os livros têm tudo a ver com o assunto do vídeo de hoje. Hoje, nosso vídeo é muito especial, sobre um tema que mora no meu coração e acho que vocês já deduziram qual que é. Storytelling. Por isso aqui, ó, a maior história já contada, a melhor história já contada. Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, parte 3. Sensacional. Vejam e leiam, muito bom. E por que Senhor dos Anéis? Só porque eu sou um fanboy descarado de Senhor dos Anéis? Não, não é só porque eu sou um fanboy. Mas porque Senhor dos Anéis é a jornada clássica do herói. E o que é uma jornada do herói? Jornada do herói é quando você tem um personagem que está num contexto, ele é chamado para a ação, ele é chamado para a aventura. Nessa aventura ele passa por provações, dificuldades, desafios é uma boa palavra, desafios, e dali ele volta para o contexto dele modificado, uma pessoa nova. De preferência, uma pessoa melhor. Nem sempre é o caso. Mas essa é a jornada do herói, de maneira geral, assim, de maneira básica. E se vocês pararam para pensar, ela é parecida com a jornada do empreendedor, não é? O empreendedor está ali na vida dele, é o contexto, aí ele resolve empreender, chamada para a ação, aí ele vai empreender a aventura, passa por todas as provações, desafios e dificuldades que tem do empreendedorismo e volta para a vida dele de maneira modificada. E aí depois empreende de novo. E aí vai, num ciclo sem fim. Então, vejam só, a sua história é uma jornada do herói. Por que não contar a sua história? Sua história é uma saga. Tem reviravoltas, tem romance, tem decepção, tem traição, tem aventura, tem comédia, tem alegria, tem de tudo. A sua história é uma saga. E para contar essa história, você tem que dominar o storytelling de maneira profunda. Não tem como, tem que dominar o storytelling. Porque você tem que utilizar o storytelling em tudo na sua vida. Vai falar com um colega no happy hour, storytelling. Vai falar com um colega de trabalho, storytelling. Vai falar com o chefe, storytelling. Vai falar com o carteiro, storytelling. Vai falar com o prospect, storytelling. Vai trocar um sapato na loja, storytelling. E como se usa storytelling? Todo mundo fala sobre storytelling, mas como que se usa? Então vou falar para vocês 3 fundamentos básicos que vocês precisam ter para utilizar o storytelling da melhor maneira possível. O primeiro é: anotem suas histórias. Vocês têm que ter um compilado das histórias de vocês. Fato. Fato. Tem que ter. Como é que faz isso? Um dia desses, senta na mesa com um caderno e anota. Pô, teve aquela vez o dia da primeira aula da faculdade. Pô, na faculdade tem uma história legal, assim, assim, assado. Teve outro dia que teve a última aula da faculdade, teve o primeiro dia de trabalho. Normalmente essas datas marcantes, elas são histórias legais para contar. Então, utilizem isso daí. Anotem isso. Como que vocês vão contar as histórias que vocês não lembram que tem? Precisa ter. Então, anotem essas histórias. Façam um compilado delas. Deem um título para elas que vocês vão lembrar. Por exemplo, eu tenho o pior ano novo da minha vida, que foi na Disney. Outra história que eu tenho é sobre como eu quase morri na Disney. Sempre quando eu trabalhei na Disney. Várias histórias de lá. Eu tenho a história da pior aula da minha vida. Eu tenho a história do último dia que eu conversei com a minha mãe. Eu tenho a história de como eu comecei o movimento da proteção animal em Joinville sem querer. Eu não queria. Não queria, mas iniciei sem querer esse movimento. Então você tem que ter esse compilado com títulos que façam você lembrar do que é aquela história. Tem que ter isso daí. Então compile essas histórias.
Primeiro lugar. Segundo lugar, conte essas histórias várias e várias vezes. Conte elas várias e várias vezes. Quanto mais você contar essas histórias, melhor você será em contar essas histórias. E aí você vai identificar os pontos em que precisa ser mais rápido, os pontos em que pode se estender mais, os pontos em que você pode ser mais dramático, quando você tem que dar uma pausa, etc, etc. Então, muito importante que você conte as suas histórias. Simples. Se você está aí com sua vida cheia de drama e você quase não conta para ninguém. Pô, dá um roteiro muito legal. Certeza absoluta que tua vida dá uma baita série da Netflix. Baita série da Netflix. Ou um filme, se não quiser ser uma série. Mas de qualquer maneira, o ponto é: você precisa contar suas histórias para treinar contar essas histórias. Treine contar as histórias. Se não fizer isso, esquece. Esquece, acabou. Você tem que treinar contar as histórias. Por último, e muitíssimo importante isso daqui, muitíssimo importante, transmita emoção quando você estiver contando uma história. Porque um erro que todo mundo comete é de fazer o seguinte: de simplesmente minimizar a sua história. E falar, não, tá, o primeiro dia da faculdade foi muito legal, cheguei lá, estava bem nervoso, aí achei minha sala, não sabia direito qual que era, conversei com não sei quem, aí a pessoa me mandou para a sala errada, entrei na sala errada, aí depois voltei para minha sala e teve o trote. Aí foi isso, essa foi a minha história, da primeira aula da faculdade. Não, pô, tem que contar com intensidade, você tem que transmitir essa emoção. Tem que falar, por exemplo, cara, o primeiro dia, olha o que aconteceu na minha aula, no primeiro dia de faculdade. Tu acredita que eu entrei na sala errada? O pessoal vai dizer, como assim? Cara, presta atenção, olha só, eu cheguei lá, não sabia o que estava acontecendo. Né? Aquele monte de gente, mundaréu de pessoas, enfim. E tô eu lá procurando a sala, aí eu, administração, tá, beleza, vou fazer o curso de administração. Chego lá, uma confusão, perguntei se você sabia onde tinha o Leonardo. O cara falou, Leonardo, tá, é na sala B12. Vou lá na sala B12, puta, uma turma de economia. Cara, só fui descobrir que era uma turma de economia. Enfim, daqui eu tô contando meio apressado, mas percebam que você precisa colocar o sentimento. Você estava perdido na história? Faz que nem o meme do John Travolta. Você estava empolgado, você tem que demonstrar o rosto, a voz, que você estava empolgado. Você estava preocupado, não sabia exatamente o que ia acontecer. Seu rosto tem que demonstrar que você estava preocupado. Tem que ter essa emoção. Se você contar uma história sem essa emoção, acabou. E esse é o principal problema do Instagram, né? O pessoal vai lá no Instagram, liga o celular aqui, ó. Pá, vamos lá. Olá, boa tarde, eu sou o Leonardo. A pessoa vira um robô. Porque morre a expressão facial, consequentemente, a expressão vocal morre também. O gestual muitas vezes fica repetitivo, enfim, é uma longa história. Você precisa se acostumar a transmitir emoção nas suas histórias. Você viveu elas. Quem mais viveu essas histórias? Você? Você precisa passar aquilo que você sentiu através do seu rosto, do seu gesto. Isso vai cativar as pessoas. As pessoas elas vão se sentir atraídas a você e vão querer, conta mais, fala mais. Muito legal essa história. Eu gosto do fulano, mas eu não sei por quê. Por quê? É porque você contou bem uma história. Então lembre-se, compile as histórias, conte as histórias e transmita emoção nas histórias que você conta. Extremamente importante. Storytelling é tão importante, de todas as técnicas de comunicação que eu tenho para passar para vocês, se tem uma que eu quero que vocês lembrem e utilizem sempre, é storytelling. Storytelling, storytelling, storytelling. É mágica, storytelling faz mágica. Tá? Treinem isso daí, utilizem isso, que isso é comunicação, que trabalhem em vários níveis, enfim. Storytelling
sensacional. Por isso, os próximos vídeos daqui da comunidade, o próximo conteúdo que vem aqui para a comunidade vai ser só sobre storytelling, porque vocês aqui da comunidade Heróis da Oratória vão se tornar mestres em contar histórias. Até a próxima.